Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, amados irmãos, amadas irmãs, sejam muito bem-vindos. Nós estamos iniciando mais uma semana dos nossos encontros aqui pelo Espiritismo 24 Horas. Hoje estará conosco a querida, amada, talentosa irmã Michele Eustáquio, que vai conversar, que já está entre nós inclusive, e vai conversar sobre a parábola dos talentos. Nós vamos aguardar mais um tempo as pessoas entrarem. Thalita, André, muito bem-vindos, grandes amigos lá do Instituto Espírita do Amor, tivemos a alegria de lá os conhecer. A Márcia Arão, que está chegando conosco, a Janice. Gente, eu vou fazer um pedido para vocês. Gostaria, se possível, de ser atendido. Lives do Instagram, para que elas sejam distribuídas pelo algoritmo do Instagram, elas precisam ser compartilhadas. E como elas são compartilhadas? Número de interação, não se preocupem, o número de coraçãozinhos, né? Isso é uma ideia errada que passa na cabeça das pessoas. O número de coraçãozinhos não dá lag, não atrasa a transmissão, não. O que atrasa a transmissão é que a internet em nosso país ainda é um pouco complicada, demanda muito de nossa paciência. Mas o número de coraçãozinho vai ajudar o quê? O número de reação vai ajudar o Instagram a perceber que está tendo um grande engajamento naquela live e ele vai fazer mais propaganda sobre ela, ele vai enviar para mais usuários. E outra coisa que nós precisamos também é que se você está aqui, se você está gostando do trabalho desenvolvido, da tarefa, compartilhe com as pessoas, com seus amigos. Como é que compartilha a live? Tem aqui na capa, aqui na frente do seu celular vai ter comentário, vai ter uma interrogaçãozinha e do lado vai ter um símbolo que parece uma pipazinha. Aí você aperta essa pipazinha, vai abrir uma janelinha assim e aí você vai enviar para os seus amigos. Quanto mais pessoas enviarem para os amigos, mais o Instagram vai entender que aquela live está sendo curtida, que o pessoal está gostando e mais ele vai passar isso para frente. Boa noite para minha mãe, para o pessoal do Instituto do Amor que está entrando. Então a gente precisa disso. A gente precisa desse engajamento. Então se vocês... E estamos compartilhando uma boa coisa, uma boa ideia, uma ideia de amor, bons momentos, para a gente estar mais tranquilo, para a gente estar mais instruído. Então se vocês puderem nos ajudar nesse sentido, compartilhar aqui na setinha, mandar para os amigos e também interagir com o coraçãozinho para o Instagram entender, o algoritmo dele entender e ele espalhar essa live para mais pessoas ainda, a gente fica muito agradecido. Olha, hoje, como a Michele vai falar com a gente sobre a parábola dos talentos, a nossa leitura inicial vai ser do capítulo 1, versículos 4 a 11 da Epístola aos Coríntios. E Paulo vai dizer o seguinte: existem carismas diferentes, mas um único Espírito. Existem ministérios diferentes, mas um único Senhor. Existem atividades diferentes, mas um único Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada uma manifestação do Espírito para o bem comum. Um, pelo Espírito, tem o dom de falar com sabedoria. Outro, segundo o mesmo Espírito, o dom de falar com penetração. Outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Outro, pelo único Espírito, o carisma de curas. Outro, de realizar milagres. Outro, profecia. Outro, o discernimento de espíritos. Outro, falar em línguas diferentes. Outro, interpretar línguas maravilhosas. Mas tudo é realizado pelo mesmo e único Espírito, repartindo a cada um como ele quer. Existem dons diferentes, mas esse dom é dado pelo mesmo e único Espírito, que reparte a um e a cada um da forma que lhe aprouver. Feita essa leitura, nós convidamos a todos que se sentirem confortáveis para tanto, para fechar os olhos, construindo um sentimento de tranquilidade e paciência nos corações e espíritos, elevando o pensamento ao nosso Pai, esse Pai que é todo amor, que nos conforta, nos acalenta nas maiores tempestades da nossa vida, agradecendo a Ele
a oportunidade de aqui estarmos aprendendo, ouvindo essas palavras sobre o Evangelho, fortificando os nossos laços em amor, minorando as nossas dores, as nossas dificuldades, entendendo que sempre há um caminho melhor a ser escolhido. Obrigado, Pai, acima de tudo, por nos fornecer a oportunidade de aprender em Cristo Jesus. Nosso maior mentor, nosso maior guia, e que através de seu augusto coração movimenta todas as falanges do bem e do belo, que buscam as nossas mãos, ovelhas ainda desgarradas, ovelhas ainda perdidas, mostrando-nos os nossos verdadeiros dons, as nossas verdadeiras capacidades, a nossa verdadeira essência, e nos fazendo progredir, sempre em amor. Sigamos todos os dias, inspirados por esse mestre. Feita essa oração, nós vamos convidar a nossa querida amiga Michele. Michele, estamos apenas aguardando o seu aceite. Olá. Michele, boa noite, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Antes de qualquer coisa, tenho certeza que muitos aqui te acompanham também pelo Instituto. Eu gostaria de te agradecer por estar transformando as nossas noites de domingo em momentos mais iluminados. Muito obrigado pelas suas palavras que tanto nos confortam. E hoje é uma alegria que essas palavras estejam aqui conosco. Fique à vontade, minha irmã. Oh, eu que agradeço muito a oportunidade. E essa parábola me toca tanto, porque é algo muito especial a gente descobrir alguns talentos que a gente tem. E isso é muito gostoso. Eu não sei se todo o pessoal de casa conhece a parábola dos talentos, mas eu vou resumir só um pouquinho aqui. Ela está lá no capítulo 16, Parábola dos Talentos, no Evangelho. Tem um senhor que sai para uma grande viagem e ele chama 3 servos dele. Um ele dá 5, vamos falar como 5, fala 5 talentos, né? Algumas pessoas falam como 5 dinheiros. Ele dá para ele 5 talentos, para outro ele dá 2 talentos e para o terceiro servo ele dá 1 talento. E eu acho interessante que ele fala assim, ó, segundo a capacidade diferente de cada um. É importante observar. E ele vai nessa viagem. Quando ele retorna, ele vai ter com seus servos de novo. Aquele servo que ele deu 5 talentos, o transforma em 10 talentos. Ele dobra, né? De 5 passa para 10 talentos. E ele fala para o senhor dele que ele está lá entregando, que ele negociou e que ele agora tem 10 talentos. O que ganhara 2 talentos também chega para o seu servo e fala que ele transformou aqueles 2 talentos em mais 2. Então, ele gerou 4 talentos. E o terceiro servo, que ganhou 1 talento, chega para o seu servo, meio envergonhado, e ele fala, Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ei-lo restituo o que é vosso. E o Senhor, quando ele conversou com o primeiro e com o segundo servo, ele ficou feliz deles terem transformado tanto os 5 talentos em 10, quanto os 2 em 4. E o Senhor fala para ele, bom e fiel servidor, porque fostes fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. E esse último servo, que simplesmente enterrou o seu talento, ele não multiplicou, ele não fez nada dele, porque ele teve medo de perder, o Senhor fala para ele, servidor mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei, e que colho onde nada empreguei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, no meu retorno, eu retirasse com juro o que era meu. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e deem-no àqueles que têm 10 talentos.
Portanto, dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão cumulados de bens. Mas para aquele que não tem, tirar-se-á mesmo o que pareça ter, e que se lance a esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choros e ranger de dentes. Às vezes a gente lê essa passagem e fala, nossa, mas que senhor cruel, né? Ainda tira daquele que já ganhou menos que os outros, como é que ele dá mais para uns e para o outro não? Ainda tira dele e quer dar para quem está mais? Mas vamos entender, né? Porque Deus jamais é injusto conosco. Jamais será injusto com nenhum, com algum dos seus servos. A gente precisa entender que Deus quer a gente agindo aqui e agora. Não amanhã e não depois. Essa frase eu ouvi do Haroldo e é uma frase que eu levo também para a vida. Deus me colocou aqui não é para eu ficar postergando a minha tarefa, a minha missão em servir o meu próximo, em trabalhar no bem. E o que nos traz muito sofrimento é isso, a gente está sempre postergando, a gente está sempre deixando para amanhã, por ano que vem, é igual dieta, nós estamos sempre deixando para segunda. E o importante é agir aqui agora. Nós fomos plantados aqui agora, a gente está no lugar certinho. Porque a coisa mais improdutiva que tem na nossa vida é a gente não utilizar os nossos talentos. Aí eu lembro que na live passada, o que originou eu ter pedido para o Uriel para eu falar sobre a parábola dos talentos, é que muitas pessoas falam, mas eu não sei qual que é o meu talento. Ah, eu ainda não descobri o meu talento. Eu não sei qual é. Será que, na verdade, não é o nosso medo que está ali atrapalhando, que está impedindo que a gente veja os nossos talentos? Porque nós temos uma mania de olhar para os grandes, aqueles grandes feitores da humanidade, aquelas pessoas que a gente realmente admira muito. E a gente muitas vezes fica sempre nessa comparação, achando que para ter algum talento nós temos que ter o talento desses outros. Só um exemplo para vocês, gente. Eu amo música. Tenho paixão por música. Eu amo música clássica. Olha lá, dois. Eu ouço música clássica e meu sonho é estar em um concerto. Eu nunca fui, eu ainda não fui em uma ópera, alguma coisa assim. E eu falo, gente, como isso é latente em mim? Eu me emociono. Do nada, assim, eu me emociono. Não é do nada, né? É porque a música, a arte toca a gente. Eu sou um terror para cantar. Eu não sei tocar nada. Aí, ó, tá vendo? Então, tem um amigo aqui. Eu não toco nada, eu não canto nada. Quando eu cantava música de niná para minha filha, que era pequenininha, ela punha a mão assim na minha boca e fala assim, não canta não, mamãe, não canta não. Então, assim, esse talento é algo que eu não vim. Mas eu vim com a parte de poder apreciar aquilo que é da música. Então, se eu, que não tenho aptidão nenhuma para música, a não ser ouvir, for me comparar com alguém que toca piano, que toca violoncelo, que toca violino, que toca violão, que canta, aí eu vou ficar sempre para baixo, achando que realmente eu não tenho nenhum talento e que realmente eu não tenho nada para doar, porque tem pessoas que estão num nível que eu não vou chegar ainda nessa encarnação, porque eu não vim com essa aptidão agora. Só que a gente esquece que Jesus tem nos chamado para trabalhar as nossas emoções. Não é somente esse lado intelectual de desenvolver aptidões, desenvolver, tocar piano, ser um CEO de uma grande empresa, dirigir. Não é esse tipo de talento que às vezes a gente foca tanto. O primeiro talento que ele faz o chamado para a gente trabalhar é o talento das emoções. É aquilo que a gente tem por dentro e que a gente vai servir. Ontem, no culto na minha casa, a gente faz o culto toda segunda e nós falamos muito sobre isso. Que a gente precisa muito transformar aqui dentro da gente. Só que essa transformação vem de dentro para fora. Então, às vezes, a gente tem uma mudança, uma transformação para mostrar somente lá fora, para a sociedade. Mas aqui dentro, no nosso íntimo, continua a mesma coisa. A gente bota uma máscara, muda para os outros lá fora, mas ainda é latente dentro da gente as nossas más inclinações. Muitas vezes a gente tem uma conduta lá fora, na rua, com as outras pessoas, e dentro de casa nós somos muito cruéis com aqueles que convivem conosco. A gente não mudou nada. A gente se despe da máscara e vai mostrar que a gente realmente é.
Então, esse chamamento, quando é para a gente botar para fora o nosso talento, é para a gente trabalhar aquilo ali que a gente tem por dentro ainda. Porque o ensinamento é espírita, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. E o segundo é o quê? Instruí-vos. Então, as emoções estão à frente daquela parte intelectual. A gente precisa aprender a amar primeiro. Porque se a gente muda a ordem, se a gente se instrui demais, às vezes a gente passa por um caminho da arrogância, de achar, da prepotência, de achar que somos muito melhores que os outros. E às vezes desequilibra isso daí. Então, se o mandamento é amai-vos e instruí-vos, a gente precisa muito entender sobre a prática do amor. Você fala, Michele, tá, você já falou sobre isso e aquilo, mas como que eu sei qual que é o meu talento? Gente, a nossa missão aqui na Terra é ser bom. Ser bom. Esse é o nosso propósito, é ser bom. Onde eu estiver plantado. E a gente fica se comparando tanto a outras pessoas tão talentosas, às vezes Deus nos deu o talento de trazer, de ser o exemplo moral da casa onde a gente mora. O talento de tolerar as pessoas difíceis que nos cercam no nosso meio familiar. Né? Que a gente fala, eu não tenho paciência, eu não tenho paciência, para a gente moldar a paciência, a tolerância daquele lar ali. Às vezes, o nosso talento é ser a ponte que mantém o equilíbrio do lugar onde a gente foi plantado. Às vezes, o nosso talento, o nosso grande talento, não é para a humanidade, não. Não é para ser visto por todo mundo, pela comunidade, para todo mundo me ver, não. O nosso maior talento, a nossa maior missão, às vezes, é ali no meio onde a gente foi colocado, que é onde a gente mais precisa acertar a aresta. Quando fala para a gente ser fiel no pouco, para ser fiel no muito, às vezes são as pequenas coisas, os pequenos talentos que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai multiplicando no dia a dia, para que sejam grandes, para que sejam maiores depois. E a gente não presta muita atenção nisso, nós queremos dar um passo. Eu, antes de conhecer o Espiritismo, jamais imaginei falar para as pessoas. E até uns dois meses atrás, eu jamais imaginei estar aqui na câmera do celular falando para as pessoas em uma live, né? Eu fui intimada pelo Daniel Nascimento e eu agradeço a Deus, porque é uma forma também que Deus me deu um talento só de falar, e um dia me chamaram a falar, falou, Michele, já que você gosta tanto de falar, vamos utilizar para algo bom. Né? Então, às vezes, as pessoas estão com esse talento aí de conversar até pelos cotovelos, e não se dá conta de que, às vezes, a gente está precisando moldar, alinhar esses talentos que a gente tem. E a gente não se dá conta. Né? A gente não pode perder a oportunidade de multiplicar esses talentos, porque Deus nos oferece os talentos para todo mundo. Todo mundo. Ali na parábola a gente vê que ele dá 5 para um, 2 para outro, 1 para outro. Mas a gente não pode colocar na cabeça que algumas pessoas têm talento demais e a gente tem de menos. Vamos entender que somos seres que passamos aqui pela evolução na Terra várias vezes. Aquela pessoa que eu acho que toca muito bem um piano, que já nasce com aquela habilidade de tocar e que eu não tenho esse talento, ainda ela foi desenvolvendo. Aquela pessoa que já chegou num grau de instrução, que fala 20 e tantas línguas, e eu mal estou falando português, é porque ela foi adquirindo aquele conhecimento. Não é porque Deus deu para aquela pessoa mais talento e para mim deu menos. Então, não é assim, Deus não vai dar a uma pessoa mais coisa e para outro menos. Nós vamos desenvolvendo, nós vamos multiplicando aquilo que a gente tem de talento. E esse florescer, né, esse multiplicar os talentos, quando a gente fala que é para florescer onde a gente está, às vezes começa na superação. Eu preciso superar as dificuldades que eu tenho com o meu próximo. Às vezes o meu talento é superar as dificuldades no lugar, lá no meu trabalho, com aquele chefe difícil, com aquele amigo de trabalho complicado, né, com o parente que a gente já falou. Pode ser me amando, para eu mostrar para as pessoas que elas podem se amar também. É um talento. Já viu isso? É tão interessante porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho talento para nada. Lá no Instituto nós temos a ação social. Quando a gente tem encontro, no sábado de manhã, a gente leva as famílias dos assistidos para o Instituto e dá a oportunidade de quem está lá ser útil.
E eu acho esse entrosamento muito bacana, porque vai mais ou menos assim, 200, 250 pessoas, dos assistidos de várias cidades, são pessoas muito carentes. Ocorre que, às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu chamo, né? Eu já conclamo na sexta-feira, falo, ah, amanhã a gente tem a ação social e a gente precisa de voluntário. A pessoa chega para mim e fala assim, ah, Michele, mas eu não sei fazer nada. Todo mundo sempre fala, eu não sei fazer nada, eu não dou conta de fazer nada. E eu vou falar de duas pessoinhas muito especiais, eu não sei se elas estão aqui assistindo. Uma é a minha amiga Soraya, que com ela eu descobri um outro talento também, e a outra é a Ana Paula. Elas, a Soraya sempre leva os lacinhos. A gente falou assim: as mães são sempre atendidas, elas fazem escova no cabelo, corta, faz maquiagem, e as crianças só têm a opção de brincar, de pula-pula, quando a gente recebe, né? E a Soraya chegou com uma ideia, com um monte de lacinho. Aí, a Soraya Kozak aí, minha companheira. Ela chegou com um monte de lacinho, um monte de penduricalho para colocar no cabelinho das meninas. E a Ana Paula também. A Soraya tem um filho que é desencarnado e a Ana Paula tem uma filha. Então ela faz laços. A Ana Paula faz laços para colocar no cabelo das meninas e a Soraya traz os lacinhos. Ela traz na caixa, né, com todo carinho. E a gente começou a pentear o cabelo das menininhas. Eu falei, gente, é tão interessante, porque todas elas, como viam as mães fazendo o cabelinho delas, escovando, o cabelo geralmente elas alisam, assim como eu fiz minha vida inteira. E elas não se acham bonitas, porque às vezes a mãe não tem aquele cuidado de colocar um lacinho, um enfeite, alguma coisa bonitinha, né, nas meninas. Não tem esse tempo, não tem essa habilidade do toque. E a gente juntou uma equipe e passou a fazer esse trabalho de olhar para as meninas, de pentear os cabelinhos. Eu já aproveito que o meu é todo assim, ó, é igualzinho delas, parece algodãozinho doce. Aí, para olhar para elas e falar, elas falam assim: ah, tia, eu queria meu cabelo liso. Eu falei, mas vamos tentar fazer cachinho, vamos tentar ficar bonitinho e ensinar para elas como é que arruma o cabelinho delas, como é que põe um laço, tira foto delas, mostra para elas e fala assim: nossa, como você ficou linda. Passa um batom, elas gostam já de maquiagem, passa uma maquiagem bem levinha. E as meninas foram se interessando. Aquelas pessoas que falavam assim, eu não sei fazer nada. Eu falei, você sabe desembaraçar cabelo? Sei, ia desembaraçando. Com o tempo, elas vão tentando pentear, maquiar, deixar bonitinha. Então, a gente vai vendo que esse é um trabalho tão importante, parece tão pequenininho, você colocar um lacinho na cabeça da menina e falar que ela tá bonita, mas a gente devolve a dignidade para o outro, devolve um olhar para essas crianças para elas se acharem bonitas, porque às vezes quem está perto, a mãe, a família, não fala para elas: nossa, como você é linda, olha como você ficou bonita, como você precisa manter seu cabelinho arrumado. Então a gente devolve dignidade. Às vezes a gente acha que a gente não tem nenhuma serventia para nada, mas a gente vai descobrindo tanto talento pequenininho que devolver a dignidade para o outro é grandioso demais. Isso é trabalhar a emoção das pessoas. Isso é trabalhar o outro por dentro. Porque se eu me amo com o meu cabelo assim, ó, e eu vejo aquelas menininhas pobres, carentes, com muita dificuldade, eu mostro para ela e falo: não, mas olha aqui, a gente é bonita assim, a gente pode se amar desse jeito. Se eu coloco um lacinho no cabelo dela e falo para ela: olha como você tá bonita, como você é linda, você devolve a dignidade, a pessoa passa a se amar mais. Então são pequenas coisas. Quando você fala, gente, eu não tenho habilidade para nada, é impossível. Se você faz um bolo muito gostoso na sua casa, vai lá, bate na porta do seu vizinho. Em cidade pequena é muito comum a gente conhecer os vizinhos, a gente dividir aquilo que a gente fez. Minha mãe fazia uns tabuleiros de rosca que saía dividindo para a rua inteira. Cidade grande a gente não tem essa proximidade e é muito necessário que ao menos para dar as boas-vindas, falar: olha, eu sou o seu vizinho do lado, eu chamo tal, 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 se precisar de mim algum dia, eu estou à sua disposição. Bate na porta, leva um lanche, leva aquele bolinho gostoso que você faz na sua casa, para os filhos, para as pessoas. Isso é um talento. É um talento, às vezes, de encantar almas, de encantar as pessoas, de se preocupar com o outro. Porque a pior coisa que tem é a gente ser omisso. É a gente esquecer que está aqui para servir de qualquer jeito, da forma que a gente puder, da forma que der, do jeitinho que a gente pode.
Porque a gente espera uma condição melhor, uma condição financeira, eu poder aprender isso, aquilo para fazer grandes feitos. Mas a gente tem que entender que apesar das nossas deficiências, é preciso a gente fazer a nossa parte. É preciso a gente ir e fazer aquilo que a gente consegue. Tem pessoas que a gente vai lá na casa espírita, tá lá escondidinho na cozinha, ajudando a cortar a batatinha para o lanche, a cortar a cebolinha, a salsinha. Gente, isso é um talento. Você está cozinhando com amor, sabe? Você está fazendo as coisas com amor para o outro. Tudo que a gente coloca amor é talento. Se alimentar o outro é um talento grandioso, fazendo as coisas com amor. E André Luiz tem uma frase que ele fala assim: todo aquele que coopera de espírito voltado para Deus haverá de aguardar sempre o melhor. É a lei. Quando a gente faz as coisas, por menorzinha que elas sejam, vamos imaginar que a gente é aquele servo lá que ganhou que está com um talentozinho. A gente está com tanto medo de perder, com tanto medo de fazer as coisas, por receber crítica, por achar que não é capaz de fazer aquilo, que a gente nem tenta. A gente para. O medo paralisa a gente, não deixa que a gente desenvolva as nossas aptidões, por mais boa vontade que a gente tem. Às vezes o medo dos outros criticarem, dos outros falarem algo, ou da gente esperar ser grandioso demais, paralisa. A gente perde a oportunidade. Perdemos uma vida inteira, uma encarnação inteira, sem servir ao nosso próximo, com a forma que a gente tem, com o talento que a gente tem. Eu já contei um dia que eu ia na casa espírita só para tomar o passe, né? E, gente, aquele povo de lá tinha um talento de fazer o biscoito de polvilho com um chazinho maravilhoso, sequinho. Isso é talento, porque é aquilo que me chamava para ir lá. Era o passe e eu queria comer o biscoito de polvilho e tomar o chá antes de ir para casa. Olha que talento para chamar alguém para assistir uma palestra, mesmo que seja nos 15 minutos finais. Quando eu falo para vocês que Gracinha do Uriel, cheguei e falei assim, talentosa amiga Michelle, Gracinha, é um incentivador de almas. A gente está precisando incentivar as pessoas. Tem pessoas que têm um talento de ser incentivador de outras pessoas para continuarem naquele propósito. Eu falei para vocês que há tempos atrás eu não me imaginava falando aqui. Eu vou dar exemplo, porque era exemplo de uma pessoa que parou no tempo porque tinha medo. Quando eu conheci o Espiritismo, foi em 2013. Eu passei muitos anos, eu acompanhava viajando com o Júlio e eu não tinha coragem de fazer a prece. Olha quanto tempo eu perdi de lá até aqui, porque eu não tinha coragem, eu tinha vergonha do que as pessoas iam falar. Se eu não tivesse dado o primeiro passo, mesmo sabendo que eu ainda sou tão imperfeita, que ainda me falta tanto conhecimento, eu não estaria já com o meu amigo Uriel me convidando um dia para falar para vocês. E eu olho daqui para lá, para os meus amigos que já têm um conhecimento imenso, gigante sobre o Evangelho, e eu falo, poxa vida, eu quero chegar lá onde eles estão, porque eu tenho muita curiosidade de conhecimento. Eu sei que eu ainda preciso aprender muito, eu não estou lá no patamar deles. Né? Quando eles me convidaram a primeira vez, falei, não estou nesse patamar para falar para as pessoas assim, dessa forma. Mas se eu ficar me comparando com aqueles que já têm os 10 talentos, que já estão lá em cima, eu não faço ação nenhuma. Eu não vou me propor a trabalhar no bem na condição que eu tenho, na condição que eu estou. Então a gente tem que parar com isso, de ficar se comparando com outras pessoas que já estão lá com os 10 talentos e estão multiplicando. Se eu tenho um, eu preciso fazer bom uso desse um talento que eu tenho, porque Deus me confiou esse talento. É muito importante. Não custa nada para ninguém pegar o Evangelho, ler, entender, mas a gente precisa praticar. Praticar. Se eu leio, se eu me encanto com os ensinamentos, a gente precisa passar a praticar. Se a gente está fazendo bem, se a gente está no caminho do bem, os nossos talentos começam a ser multiplicados. E é essa a importância. Quando a gente vê que o servo fica triste, fica bravo com aquele que não fez nada, vocês já pararam para prestar atenção que, às vezes, a gente está perdendo uma oportunidade que Deus confiou para a gente, uma vida inteira. Ele nos confia a oportunidade de multiplicar os talentos que Ele nos dá e a gente está perdendo essa oportunidade de fazer aquilo que Ele nos confiou.
perdendo uma vida inteira por não querer pegar uma oportunidade que é pequenininha, não ser fiel no pouco para depois ser fiel no muito. Nós temos muitas variedades de talento. A gente tem o talento da inteligência, quando eu posso utilizar para ajudar outras pessoas também. Quem é que na sala de aula nunca teve um amigo com dificuldade de aprendizagem e eu auxiliei aquele amigo para ele tirar uma nota boa, para ele passar na prova, para passar na recuperação? Às vezes, a gente vem com o talento do dinheiro, que às vezes a gente espera tanto para poder ajudar, ter uma condição melhor, mas quando a gente tem esse talento do dinheiro, às vezes a gente não sabe usar. Mas ele pode ser transformado em kit de material escolar para uma criança ter a oportunidade de ir para a escola. Pode ser transformado em leitos de hospital, em medicamento, em cesta básica. A gente precisa transformar, utilizar bem os talentos que vêm para a gente. Às vezes, a gente tem o talento da cultura, de viajar, de visitar outros povos, e a gente conta aquilo para os outros, fazendo com que a pessoa esteja lá naquele local, lá naquele lugar. Quando a gente aprende, quando a gente conhece coisas muito diferentes. Às vezes, o meu talento é o poder. Às vezes, eu estou numa empresa e eu galgo uma posição maior do que as outras pessoas que estão comigo. Eu vou para um cargo de direção, eu vou para um cargo de supervisão, eu vou para um cargo mais alto, onde eu vou dirigir outras pessoas. Por que não usar esse talento que eu tenho na empresa que eu trabalho para mostrar que nós podemos trabalhar em harmonia, com amor com as outras pessoas? Não para subir nos outros, porque eu me acho melhor, mas para dirigir as outras pessoas que, assim como eu começaram e foram subindo, auxiliá-los com amor. Dirigir aquelas pessoas que trabalham, supervisionar aquelas pessoas que estão comigo com amor. Então, a gente tem talentos e precisa colocá-los à disposição do bem. Se o meu talento é poder, cuidado com ele. Vamos trabalhar esse talento para multiplicar e fazer o bem para outras pessoas. Se o meu talento é o dinheiro, se é a inteligência, vamos trabalhar esse talento que Deus nos deu da melhor forma possível. Porque às vezes o pessoal fala assim: ah, mas é pecado nascer rico, ter dinheiro. Não, claro que não. Depende do que você faz dele, né? Depende. A gente precisa se colocar a serviço do outro com o que eu tenho. Se eu não tenho condição material de utilizar os outros, eu posso ter o talento de agitar na rede social uma movimentação e fazer aquilo, o bem ao próximo. A gente não precisa esperar todo mundo, todos, eu, vocês que estão aí, cada um de nós já vem com um talento muito grande dentro da gente. Muito grande, que é o de encantar corações, que é o de encantar almas. Às vezes o meu talento é passar pela rua, sorrir. Lá em Belo Horizonte, quando eu morava lá, eu ia no Mercado Central e tinha uma... Gente, eu pegava o elevador só para receber o bom dia dela. Tinha uma ascensorista, ela subia e descia o elevador. E a gente entrava lá, o bom dia dela, bom dia, duas palavras. Era tão energizante, era tão contagiante, que eu pegava o elevador só para ouvir o bom dia. Só para eu me encantar com aquela pessoa que recebia a todos de uma forma tão maravilhosa dentro do elevador. Ela ficava o dia inteiro fechada ali, subindo e descendo, com pessoas para levar compras. O talento dela era encantar almas, era encantar coração. Não tem como uma pessoa ter pego o elevador com ela para subir ou descer um andar e não ter se encantado ou melhorado o dia. Não tem. Todos nós, aqui dentro, ó, já vem com a centelha do amor. Todos nós. Todos. Todos. A gente precisa, porque às vezes a chama nossa tá tão pequenininha, tá tão apagada, e alimentando e aquecendo essa chama para que a gente possa ser talentoso demais, para sorrir com os olhos para outra pessoa, para servir um cafezinho com gentileza, para ver aquele irmão que está na rua, precisa de um banho, de uma água, precisa de uma roupa, isso é talento. Nos preocupar com o próximo, com o bem-estar do outro é talento. Lá no meu trabalho, para vocês verem, quando eu trabalhava em uma grande empresa, tinha a Martinha, que todo dia de manhã, eu chegava, minha sala estava cheirosinha, limpinha. Ai, que delícia, que coisa gostosa. Ela me encantava para eu ter um bom dia de trabalho, com a limpeza da sala. Depois eu chegava, ela chegava na portinha da minha sala, falava assim, Mi, eu falava assim, eu passei um cafezinho para você, fresquinho.
Olha que pessoa que encanta a alma, ela sabia o que eu gostava. Se você sabe o que as pessoas que estão do seu lado gostam, faz para eles. Você está encantando alma, você está encantando coração. Isso é um talento. A gente vai achando que talento é grandioso demais, que eu vou ter que tocar piano, que eu vou para orquestra. Não, gente. Ter talento são as coisas que saem aqui do coração. É o bem que a gente pratica para o outro. É o bem que a gente é capaz de disseminar, de levar para todos os lugares. Isso é talento. Amar as pessoas é um talento. E é um talento muito grandioso. A gente não pode perder a oportunidade de multiplicar isso, de levar adiante. Porque está na hora, todo dia nós somos chamados para trabalhar. E a gente tem que perceber que é o momento da gente falar sim ou não para Jesus, porque ele já nos chama o tempo todo, fala, olha, você tem talento, você tem muito talento. Vamos começar a multiplicar isso aí, vamos começar a botar para frente. A gente está sendo chamado o tempo todo e a gente fica esperando amanhã, e por isso que a gente sofre tanto. A gente protela demais para multiplicar o que é pequenininho para transformar em coisas grandes. Vocês veem, as pessoas que mais tocaram a nossa alma, as pessoas que a gente mais vê que tem talento, que já passou por aqui, foi quem? Primeiro foi Jesus, é lógico, é claro. E quem está mais próximo da gente aqui na humanidade? As pessoas que mais tocaram o nosso coração, que mais nos demonstraram talento, são pessoas que não tinham nada na parte material. Você vê Chico, você vê Madre Teresa, você vê Gandhi, você vê Francisco de Assis. São pessoas que encantaram com a alma. São pessoas que nos encantaram com amor. Que talento é esse? O que essas pessoas tinham de mais que a gente não tem? Que passava e encantava em todo canto? Amor, amor. Um amor que multiplicava, um amor que não cabia neles. Sabe a panela de pressão? Quando você aquece ali, tampou a panela e ela começa a fazer o barulhinho. Se aquilo ali não sair, a panela dá um troço, né? Explode. Então, é o amor que não cabe neles que vai saindo, que vai para fora, que vai levando para todos os lugares, que vai multiplicando. Porque amor é assim. Tem aquela frase que gentileza gera gentileza, né? Amor gera amor. Quanto mais amor eu tenho, quanto mais amor eu dou, mais amor vai surgir. É uma onda, sabe? Começa uma ondinha, uma maraulinha, vai terminar lá no tsunami, lá na frente. Não perde não, gente, a oportunidade. A centelha do amor, que é esse talento que a gente tem para multiplicar, está aí dentro da gente. O primeiro talento que a gente tem é fazer o bem. Já nasceu aqui, ó. Todo mundo tem. Todo mundo. Irmã Dulce, ela está falando. Irmã Dulce é maravilhosa. A história dela. Então, gente, quando fala o ser fiel no pouco para ser fiel no muito, são nas pequenas coisas que a gente precisa prestar atenção. Eu não vou chegar lá a ter os 10 talentos, os 5 para multiplicar, né, dobrar em 10, se eu não passar a multiplicar esse um que eu tenho, esse pequenininho que eu tenho. Se eu não for capaz de começar a encantar almas, se eu não for capaz de ver o talento pequenininho que eu tenho para transformar em grandes coisas. Eu vejo os meus irmãos evangélicos fazendo aquelas orações, aquelas preces, e eu fico encantada, eu fico maravilhada. Eu falei, gente, que coisa que toca no fundo da alma, que coisa. Um dia eu quero fazer uma oração assim. E eu descobri que só quando eu estou próxima de Deus, quando eu tenho conexão mesmo com Ele, é que aquela oração sai do coração. A gente pode fazer o que os outros fazem, a gente pode ser como os outros são, a gente pode chegar a ter os talentos, mas a gente precisa ir multiplicando o pequenininho que a gente tem dentro da gente. A nossa missão é ser bom, não esquece disso não. Não vamos ser improdutivos ficando aqui sem multiplicar os nossos talentos. Nós precisamos ter atitude de começar. Nós precisamos ter coragem de começar a praticar o bem a todas as pessoas que nos cercam. Esse é o grande talento que a gente tem, é fazer o bem, a grande missão que a gente tem, fazer o bem. Nós estamos sendo chamados o tempo todo para multiplicar esses talentos. A gente precisa ir de bom grado, de bom coração, porque imagina só, o tempo que a gente perde, o tempo que nós temos perdido o tempo todo, protelando, esperando para amanhã que eu me transforme primeiro para começar a servir. E não é assim. É servindo que eu vou me tornar uma pessoa melhor.
É servindo que eu terei a capacidade de olhar para o outro com mais amor. É servindo, é trabalhando que eu me tornarei uma pessoa melhor. Eu não posso esperar ser melhor para começar a servir. Eu não posso esperar vir uma perfeição, porque a perfeição virá para mim do trabalho que eu prestar, do bem que eu fizer. Então a gente não pode deixar passar. A gente não pode ser improdutivo para Deus. A gente não pode deixar que passe essa oportunidade de nós nos mostrarmos talentosos e, por medo, esconder esse talento. Se eu tivesse tido medo de falar para vocês, eu não estaria aqui hoje. E eu falo para vocês que a primeira vez que me chamaram, eu falei, não, eu não tenho capacidade. Há alguns anos atrás. Eu falei, eu não tenho, eu não vou falar, eu não vou falar em público para ninguém. E eu ficava, no início, me comparando às pessoas. Eu falei, eu não tenho essa capacidade que eles têm, e nem esse entendimento, esse conhecimento que as pessoas têm de falar em público, de falar de Jesus. Quem sou eu para falar de Jesus? Quem sou eu, né, para tocar em algo tão, tão maravilhoso? Eu não posso. E eu sempre me comparava. Se eu não tivesse ali pego o meu primeiro, uma moedinha, o meu dinheirinho, e tentar multiplicar em vários centavos para chegar às duas, se a gente não insistir nisso, em tentar fazer o bem de alguma forma, a gente fica parado por medo de crítica, por medo dos outros. E, gente, trabalhar para o Cristo, servir, é bom demais. É muito gostoso. Tem uma senhora que fala assim para mim, Michele, eu vou fazer a doação, eu estou fazendo umas marmitas, mas é pouquinho, eu posso fazer só 5, né? Eu não gosto nem de contar para os outros porque é muito pouco. Aí vocês lembram do óbolo da viúva? Vocês conhecem a história? Que maravilha que é? Ela quase não tem e está preocupada em fazer para os outros. E é o bem dessa forma. Às vezes eu não tenho condição de fazer nada muito grandioso, mas a gente precisa fazer. A gente precisa multiplicar. A gente precisa atender o chamado que a gente tem. A primeira necessidade da nossa alma, a gente precisa entender que nós temos que dar o melhor de nós. Sempre, sempre. Porque a gente não pode ocupar inutilmente o tempo de Deus. Deus nos confia a missão de estarmos aqui na Terra e a gente não pode ocupar esse tempo todo, essa encarnação inteira, de forma inútil. Porque Ele confia na gente, Ele vê o nosso potencial. Quando a gente chega lá na espiritualidade e fala, poxa, quanto tempo eu perdi? O que Deus olha para a gente e fala? O que a gente entende da reencarnação? O que é que eles fazem para nós? Acho que olha para a gente com o melhor olhar do mundo, aquele mais doce, e fala: tenta de novo, vai lá de novo, tenta ser melhor dessa vez, aproveita os dons que eu te dei, aproveita essa centelha do amor que está aí latente dentro de você, essa luzinha, se faça luz para levar luz para os outros. Então, gente, não adianta qualquer um chegar para mim e falar assim: eu não tenho talento. Essa conversa comigo não funciona, porque eu já usei o mesmo argumento. Então, dá para a gente sentar e tecer horas, horas, a noite inteira, de falar sobre o que é o talento de cada um. Se vocês me convidarem um dia para ficar na casa de vocês, primeiro eu já falo que eu como demais, eu adoro comer tudo, de tudo, de tudo. Eu vou descobrir todo o talento que cada um de vocês tem. Então, sejamos encantadores de almas, encantadores de vidas, pessoas que têm luz e que levam luz para onde for. Não espera ser bom demais para começar a trabalhar, não, que é o trabalho que vai nos moldar, que vai nos deixar ser bons. Eu vou encerrar com um poema da Alice Couto, do livro Mais Amor. E olha como é interessante que vocês vão descobrir um monte de talento que vocês têm. A gente precisa ter esse tipo de olhar. O nome do poema é Olhar de Jesus. Olhar de Jesus. Tem muita gente que diz querer um dia poder olhar nos olhos de Jesus. E esquece que esse olhar pode estar em qualquer lugar. Nos olhos onde a caridade nos conduz. No olhar de uma criança faminta, de um andarilho abandonado, de um idoso desconsolado. É o olhar de Jesus. O olhar de quem necessita de amparo, de quem traz a dor no coração, de quem precisa de uma oração, é também o olhar de Jesus. O olhar de Jesus, tão belo, pode estar nos olhos tristes,
que em mais nada acredita que existe, além de morte e da dor. O olhar de Jesus está em todos os cantos. Alguém que precisa de alguém para enxugar-lhe o pranto, doando a oportunidade de luz. Se quisermos olhar dentro dos olhos do Mestre, o Mestre excelso e amado, estejamos atentos ao nosso lado, sempre há quem precise da compreensão e de amor para aliviar a própria dor. Olha que chamado bonito. Fala que o olhar de Jesus está numa criança faminta, está no mendigo na rua, e que a gente precisa abrir mais o nosso olhar para as pessoas que estão ao nosso lado. Como a gente falou, a gente precisa florescer onde é que a gente foi plantado. Se o nosso talento é ali no nosso círculo familiar, se o nosso talento é lá no trabalho onde a gente está para modificar o clima daquela empresa, se a gente conseguir o poder, tenha cuidado com ele. Se o nosso propósito é florescer no meio onde há tanta dor, tanta tristeza e tanta desgraça, que a gente floresça, mas floresça sendo luz, né? A gente precisa se iluminar, às vezes o nosso talento é nos iluminar para que aonde a gente passar, como aquela mulher do elevador que eu nunca perguntei o nome, poder iluminar a vida de pessoas desconhecidas. Então, cada um de nós tem um talento. Se o seu talento for sorrir, sorria para a vida, sorria para as pessoas, mas sorrir com amor. A gente tem usado máscara esses dias, mas a gente consegue sorrir com os olhos. A gente consegue sorrir num bom dia que a gente dá no telefone. A gente consegue encantar almas e as pessoas de muitas formas. Então procura aí direitinho, bem dentro de você, qual que é o talento que você tem. Você vai ver que nessa conversinha pequena que a gente teve, você tem uma quantidade, uma caixa cheia de talentos que tá tudo lá, sequinho, precisando você regar um pouquinho e colocar em prática. Não esqueça, a maior missão que nós temos aqui é sermos bons, é sermos do bem. E esse é o grande talento que a gente precisa desenvolver e levar para a humanidade. Porque Jesus veio aqui e foi bom. Foi o melhor, né? Que a gente teve. Seja do bem também. Desenvolva os talentos. Pequenininho, que você acha que tem. Rega essa sementinha que você vai ver a árvore grande que vai dar bons frutos. Esse é o convite de hoje. Analisa aí direitinho que a gente tem talento de sobra para dar. Obrigada. Ô, minha amiga, que talento, que talento. Aí eu peço para as pessoas, gente, não sai não, porque quando o pessoal fala assim, ela está acabando a exposição dela, mas nós não acabamos aqui o bate-papo ainda não. Eu quero agradecer a todo mundo, Michele, porque olha só, o pessoal, eu conversei, né, quando a gente começou, eu falei, o pessoal tem o talento de colocar o coraçãozinho, de fazer a live estar visível. E sabe, Michele, a gente tem que falar isso. Né? Vamos fazer a live ficar visível? Gente, o coraçãozinho, eu vejo o pessoal às vezes na live do Instituto, Michele, falar assim, para de colocar coraçãozinho que tá travando. O coraçãozinho não trava. Ele não trava. O que trava é a nossa internet, que ainda no nosso país tem algumas dificuldades. Então, é a nossa internet. O coraçãozinho, ele não vai travar. Então, quanto mais coraçãozinho a gente coloca, mais a gente torna visível. A gente faz o algoritmo do Facebook, do Instagram, tornar cada vez mais abrangente essas palavras maravilhosas. E nós queremos atingir corações, não é verdade? Nós precisamos atingir corações. O bem não pode ficar mais tímido, não. Michele, veja bem, para a gente, nós temos aqui mais uns 7, 8 minutinhos. Eu separei, quando você disse que iria trazer para nós a questão da parábola dos talentos, eu separei um trechinho da mensagem 52 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, que é chamada Dons. E Emmanuel vai falar para nós o seguinte, olha que interessante. Ele faz as suas digressões e ele encerra assim. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução das suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente.
Michele, todo mundo, como você colocou, tem um dom para ajudar. Tinha uma senhora, nós tínhamos um trabalho no Francisco de Assis, eu convidei ela para o trabalho. E esse trabalho envolvia conversar com algumas pessoas de famílias assistidas. E ela, mas o que eu vou fazer? Porque parece que no meio espírita nós temos isso, né, Michele? Eu sou tão pequeno, eu não posso... É que a gente fica com a autocomiseração, a autopiedade. Eu sou tão pequeno, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer? Aí eu lembro que eu virei para ela e falei assim, irmã, faz assim. Aí ela fez assim com o braço. Faz assim. Aí ela fez. Agora volta. Falei, seu ombro tá bom demais, tá mexendo. Você pode colocar ele aqui e falar para a pessoa chorar. Mais nada. Você não precisa fazer mais nada. Você pode dar seu ombro para alguém chorar. Acabou. Você pode dar seu ombro e falar aqui, chora aqui. Quer coisa melhor? Então nós temos que começar. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem falha, mas o Cristo não está pedindo uma pessoa virtuosa, não. Ele vai pegar as nossas falhas e transformá-las nas nossas maiores virtudes. Mas tem que começar de algum lugar, não é, Michele? Tem. Começar agora, atender o chamado agora, né? Exatamente. Olha como você vem dizendo, né? Eu fico... A minha interpretação é... Michele, você fala com o coração. Que isso... Olha só, Michele, você é o que eu falo. Eu falo isso para você, que é muito minha amiga, e falo isso para o Gibelli, para o grande amigo Eduardo Gibelli. E estou falando isso, isso é uma questão que aumenta a carga de responsabilidade, por favor. Mas é o que eu falo, olha, você tem espíritos que já são evangelizados, que já estão começando ali a arranhar as portas do evangelizado, que conectam com o coração, que falam com o coração. E você, o Gibelli, esses grandes amigos já estão falando com o coração. E já pensou se você tivesse guardado isso para você, Michele? A gente não ia estar sentindo esse seu coração maravilhoso. A gente não ia estar sentindo. A gente não ia estar sentindo esse coração. Não tem como não se tocar com o evangelho, sabe? Não tem como você aprender, você ler, você estudar e aquilo não te tocar. E não tem como você não falar, não botar para fora aquilo que te toca. Né? Então, não dá para guardar. O amor de Deus não dá para a gente guardar para a gente. Tem que sair gritando por aí e cantando. Isso! Esse é o momento, e aí eu quero, assim, já para a gente encerrar e passar as palavras, senão o nosso tempo vai estourar, para você deixar sua última mensagem. Esse é o momento de nós deixarmos o amor de Deus gritar. Né, Michele? Eu sou muito sincero aqui com você, muito sincero com os amigos que nos acompanham. Hoje é aniversário do Eduardo Gibelli, um grande abraço, já liguei para ele hoje, mas fica aqui o nosso parabéns a esse irmão tão amado. Mas, Michele, o quanto nós todos, estamos precisando, a minha mãe fala muito isso, nós estamos precisando de carinho, sabe, Michele? Nós não estamos precisando de surra de doutrina, nós estamos precisando de carinho, nós estamos precisando de extravasar o amor divino. Nós somos todos filhos de um mesmo Pai, herdeiros do seu amor. Portanto, nós precisamos espalhar esse amor. Nós estamos precisando conectar. Eu sempre incentivo as pessoas aqui, gente, se precisar, vai lá no meu Instagram, pessoal, conversa comigo, eu passo o WhatsApp. Às vezes eu demoro a responder a mensagem, porque é muita, mas eu respondo. Vamos conectar. A gente está precisando gritar o amor divino. Eu vou deixar essa palavra final aqui, quero que você deixe uma palavra final também, Michele. A frase final. É o momento de dizer sim ou não para Jesus. Porque quanto mais a gente protela para multiplicar o amor que está aqui dentro da gente, essa centelha de amor, mais sofrimento a gente vai trazendo. Demora não, gente. Quer ser feliz? Fala sim. Sim para Jesus. É a melhor coisa que a gente tem para fazer. É falar sim para Jesus. Falemos sim para Jesus. Michele, eu vou assinar um contrato com você para no máximo de 15 em 15 dias você estar aqui com a gente. Eu vou adorar. Dá um abração naquele atleticano, amigo meu, fala que eu tô com saudade dele, tá bom? Pode deixar. E todo mundo. Gente, muito obrigado, foi um momento maravilhoso. Amanhã nós estamos de volta às 7 da noite, vai estar conosco o Júlio Sena, do Coaching Espírita, vai estar aqui conosco. E se nada der errado, o Instagram não aprontar das suas com a gente, essa live vai ficar salva no nosso feed de notícias e também no nosso canal do YouTube. Beijo no coração de todos e até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.